Olá, hoje vamos falar um pouco sobre TBJ. Nos foi passado esse trabalho com algumas questões, no qual eu já deixei um documento, já com algumas respostas prontas para a gente poder facilitar a didática e a rapidez do vídeo, tudo bem? A primeira questão seria para construir a curva característica desse transistor utilizando esses dados da tabela abaixo. Muito bem, a gente fez um programa em Python para traçar essa curva, certo? Aqui foi a curva que a gente encontrou. Usando. Agora, o item B. A curva característica está conforme você esperava? Sim, ela está, conforme a gente esperava. Embora não tenha valores da corrente do coletor em zero, que seria a região de corte, a gente vê uma subida íngreme e rápida na curva com o aumento da tensão. Certo? Na resposta está um pouco mais detalhada, inclusive esse documento vai ficar disponível para quem quiser fazer download na descrição do vídeo, tá bom? Juntamente com o código em Python. O item C pede, ao observar o gráfico, quais são as regiões de operação do transistor. Muito bem, aqui a gente tem a região de saturação e aqui a gente tem a região ativa. Tá? Tem também a região de corte, só que ela não está definida aqui, porque a gente não tem valores da corrente do coletor em 0 amperes. Tá? Então aqui tem mais detalhes também nas respostas. E o item D seria para determinar os valores da corrente de base do transistor. Muito bem. Para determinar os valores da corrente de base, a gente faz o seguinte. A gente pode fazer percorrendo essa malha aqui. E ao percorrer essa malha, a gente obtém que 5 menos V de RB menos V de BE é igual a zero. Com isso, a gente consegue isolar o IB, consegue essa equação. Com essa equação, a gente consegue preencher essa tabela aqui. Note que não tem todos os valores da tensão, certo? Porque nessa tabela que foi fornecida, muitas vezes a tensão de base ela se repete. Então, para poupar o espaço, a gente acaba simplificando essa tabela. Com isso, a gente obteve esses valores. Tá? Letra E. Determine os valores de beta para cada ponto da curva. E, com essa mesma, com isso que a gente encontrou, com a corrente de base, a gente obtém que beta é igual à corrente do coletor sobre a corrente da base. Então, a gente consegue traçar essa outra tabela. Tá? Esses foram os valores encontrados. Muito bem. A letra F é o que acontece com os valores de beta à medida que V de C diminui. Quando os valores de tensão de coletor e emissor, consequentemente os valores da corrente do coletor diminuem, os valores de beta também caem. Isso a gente consegue ver claramente aqui nessa tabela, tá? Isso pode ser justificado com base nas aulas da característica desse circuito, onde foi visto que o beta diminui na saturação. Ou seja, nessa região aqui da saturação, a gente vê que o valor de beta é extremamente baixo se a gente comparar com as regiões ativas. Tá? Muito bem. Qual seria G? Os valores de beta da região ativa estão dentro do esperado? Sim, estão. Justamente pelo que a gente acabou de falar. Né? Isso é determinado, isso foi inclusive explicado nas videoaulas sobre a curva característica do circuito. Muito bem. A H, ele pede para calcular o valor da tensão de Early. Tá? Para fazer esse cálculo, a gente precisa utilizar o MATLAB. A gente fornece algumas informações, como, por exemplo, a tensão do coletor emissor e a corrente do coletor. Com isso, a gente consegue traçar esse gráfico. Tá? Só que tem um problema, é que nas versões mais atuais do MATLAB, o valor P1 aqui, como ele é muito baixo, ele acaba sendo suprimido aqui pelo MATLAB. A gente tem que fazer um artifício, que é fazer um códigozinho aqui a mais, somente para obter esses valores de P1.
tá? Esse código também vai estar disponível na descrição. Muito bem, aqui a gente obteve que P1 é esse valor e P2 é esse. Perfeito? Ah, com esses valores em mãos, a gente consegue calcular que a tensão de Early é menos P2 sobre P1, ok? Isolando o x, que é a tensão de Early. Com isso, a gente obtém esse valor. Perfeito? Próxima e última questão seria qual o valor de resistência R0 de saída de coletor emissor? A gente obtendo a tensão de Early, é só dividir ela pelo P2. Tá? Foi exatamente isso que a gente fez aqui. E obtivemos o valor de 25.531,925. Perfeito? Ou seja, o que a gente obteve da curva característica, o valor de beta, tudo isso a gente consegue observar aqui pelo datasheet, tá? E pela curva característica do TBJ, que os valores eles estão correspondentes, tá? Todo esse material que a gente gerou vai estar disponível na descrição, juntamente com os códigos e tudo mais. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Tudo bem? Obrigado pela atenção.